Cumprimento todos aqueles que estão me acompanhando nesse canal. Hoje, gostaria de conversar a respeito de um assunto que interessa a todos e acontece com todo mundo, com todas as coisas vivas, que é o envelhecimento. E nesta situação de envelhecimento, cuidar dos nossos pais que estariam muito mais idosos que nós mesmos. Qual é o impacto do envelhecimento? O que nos mostra o envelhecimento? Não só a idade, que a idade é um tanto quanto relativa, né? Mas, além da idade, o nosso corpo, ele mostra. Ele mostra pelos sinais, eu brinco muito, que digo que são sinais de guerra. De todos os desafios que nós enfrentamos. E pelas dificuldades. Muitas vezes nós vamos ter limitações. E em algumas doenças crônicas do próprio envelhecimento se instalam em nós. É muito difícil e é custoso, exige realmente que nós possamos reorganizar o nosso pensamento e a nossa atitude diante da vida. Por conta do que nós estamos inseridos numa cultura de consumismo. E nessa cultura, o que é velho se descarta, se compra um novo e se coloca no lugar. Por mais que nós tenhamos à nossa disposição vários métodos de rejuvenescimento, nós vamos sentir o peso realmente do envelhecimento. Que peso é esse? Seriam das nossas limitações, seriam de algumas doenças crônicas. E uma outra situação, os valores atribuídos à beleza. Né? Então, se busca sempre o jovem, a brasileira e até o brasileiro hoje também, existe uma ênfase muito mais forte nesse sentido. Né? É uma questão de época também. Então, veja bem, nessa situação de vida, neste momento, várias situações se apresentam para a nossa vida. Os nossos ninhos estão vazios, porque os passarinhos voaram. E se não voaram, ao mesmo tempo que é agradável tê-los, é desagradável a preocupação que estamos tendo com eles, no sentido de que eles se emancipem, de que eles realmente tenham a sua própria vida. Isso nós vemos comuns nos relatos realmente dos nossos clientes. Então vamos ver o seguinte, e nessa época, o que mais ocorre? Que também é uma situação bem delicada. Os nossos pais estão mais idosos. E com essa idade mais avançada, eles vão ficando cada vez mais debilitados. Muitas vezes, eles podem ser cuidados na sua própria casa. As pesquisas apontam que as pessoas gostam muito de viverem nas suas próprias residências. Por quê? A nossa casa, ela tem dentro dela muitas características e muitos sinais que mostram a nossa trajetória, que mostram os nossos valores. E cercada, como quando nós estamos cercados por estes objetos representativos, isso é bom para a gente. Porque tudo que tem ali é um momento da minha vida. Eu comprei aquilo em tal lugar, eu fiz isso em tal lugar, aquele porta-retrato retrata
realmente está me mostrando as pessoas que eu amo, que estão aqui presentes comigo, ou as pessoas que já se foram. As minhas lembranças de viagem, as flores que eu escolhi para estar em determinado lugar. Então, a casa da pessoa e as histórias, as imagens e memórias que estão sediadas em cada canto ali daquela casa. Os meus filhos correram por ali, eles gostavam de brincar ali, eles sempre desenhavam naquela parede. Outra situação, quando eles podem ser cuidados na sua própria casa, tudo bem, quando não podem, nós temos que trazê-los para as nossas casas. Porque se nós perguntarmos para eles o que é mais importante na vida deles, com certeza, uma grande maioria vai dizer, são vocês. Então, assim, é a hora de nós estarmos envolvendo a vida deles com carinho. Para nós é difícil. Por quê? Porque é difícil ver nessas pessoas como nós podemos ficar. Então, muitas vezes nós nos irritamos. Isso é comum de acontecer. Por quê? Porque nós nos irritamos não com a pessoinha que está fragilizada, ou que está dizendo a mesma coisa várias vezes. Não. Nós estamos nos irritando principalmente com a velhice e com essa situação debilitante, com essa situação de dependência. Muitas vezes nós precisamos de uma casa de repouso, a pessoa tem uma doença degenerativa, a pessoa precisa de cuidados de outras pessoas, precisamos estar dando essa assessoria. E precisamos também, às vezes, desses cuidados. Mas é muito importante não deixar a pessoa o período todo lá. Porque todas as pessoas, elas têm doenças, estão mais ou menos na mesma situação. E muitas estão em situação até terminal. Então, o que acontece? É interessante tirar essas pessoas um período. Ou deixar durante o dia, tirar à noite, ou tirar no final de semana. E se não puder tirar, por conta da condição da pessoa, vamos ter uma frequência de visitas. Por que é importante? Eu, às vezes, brinco com meu filho, né? Tenho um filho mais esquecido, então eu digo assim, olha, pelo menos uma vez por semana você vai me ligar, hein? Então, nós combinamos. Então, toda semana, todo final de semana, ele me liga. Ou é sábado ou domingo, mas no determinado horário. Então, eu sei que se eu ficar com saudade nesse momento, ele vai me ligar. Isso acontece com outras pessoas. Isso acontece com os idosos muito mais ainda. Por que eles ficam fazendo? Eles ficam se lembrando. E na velhice, a rememoração é muito grande. Eu vou estar me lembrando da minha vida. A valorização da minha vida é muito importante. E a preservação da minha identidade também. Então, assim, ter uma frequência. Outra situação, quando nós levamos esse idoso para a nossa casa, e isso está acontecendo comigo também, é bom você trazer os porta-retratos, é bom você trazer as plantinhas que a pessoa cuidava e que gostava, você criar um ambiente de carinho do que a pessoa gosta, para que ela se sinta confortável, ela sinta que também é um pouco dela aquele lugar, que tem um pouco dela, que não é uma questão de ela estar se inserindo só na nossa vida, mas que ela também tem o lugar dela. Queridos, é difícil, mas é uma tarefa necessária. E se nós pudéssemos aproveitar essa oportunidade para crescer dentro da nossa humanidade, passar para essa pessoa o nosso carinho, o nosso amor, seja da forma aqui, porque nós temos várias formas de amor, uma hora a gente pode até falar sobre isso. Mas veja bem,
passar isso para a pessoa. E não só conversar sobre as coisas dela, mas também fazer com que ela participe um pouco da nossa vida, contar o que nós gostamos, o que nós estamos fazendo, para que essa pessoa se sinta importante. Porque quanto mais lúcida a pessoa está, mais ela sofre, psiquicamente. Né? Todas sofrem, né? Nas situações de adoecimento. Mas se nós podemos fazer isso, vamos fazer. Vamos inserir um pouco a pessoa na nossa vida. E não colocar essa pessoa em situações que ela se sinta excluída e isolada. Porque o envelhecimento, meus queridos, já é difícil para nós. Imagina uma pessoa muito mais idosa, muito mais limitada e com doenças ainda que impactam, porque quanto mais a pessoa envelhece, ela convive com a dor. Um grande abraço no coração de cada um. Escuta, fiquem comigo. Gostaram do que eu falei? Se inscrevam no canal. Tem o sininho, aperta o sininho. Toda semana eu estou mandando um novo vídeo. Grande abraço.